Boa noite. Nesse momento, nessa noite, dia 5 de setembro de 2025, eu estou recebendo aqui Paulo Barcelá, será o entrevistado para podermos conhecer um pouco mais da história da Igreja Batista Manancial. Paulo Barcelá, é com grande respeito e também alegria que eu quero lhe pedir que você compartilhe suas preciosas lembranças nesse período em que o irmão trabalhou junto à Congregação Batista Manancial. A história da Igreja Batista Manancial da Convenção certamente é um tesouro, e suas experiências são a base de tudo o que somos hoje. Por favor, sinta-se à vontade para compartilhar não apenas os fatos, mas também as emoções, os desafios, as vitórias e as alegrias que marcaram o início ali da nossa igreja, alguns anos depois, aí que você chega um pouco depois da fundação ali da congregação. Cada detalhe que o irmão vai compartilhar, cada perspectiva é de imenso valor para as futuras gerações. Seja muito bem-vindo, Paulo Barcelá, é uma alegria recebê-lo. Obrigado por ter aceitado esse convite. Por favor, se apresente. Boa noite, obrigado, pastor Francimário. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que estarão ou estão acompanhando esse vídeo. Me sinto honrado pelo convite. E também eu sou muito grato a Deus por ter participado da história da Igreja Batista Manancial da Convenção aqui em Juazeiro do Norte, né? Quando eu fui convidado para ajudar no trabalho lá, eu passei cerca de 1 ano e 4 meses como dirigente, né? Em 2010, mais ou menos ali em setembro, o dirigente da época era o irmão Nogueira, Cícero Nogueira, e aí ele precisou se ausentar por um período para concluir lá questão do seu trabalho, da sua empresa, e aí, nesse meio tempo, ele me convidou para ficar no lugar dele até ele voltar. E aí eu fui, foi minha experiência mesmo era mais em ministérios na igreja, com adolescentes, com jovens, e foi uma experiência nova para mim, assumir uma congregação, mesmo sendo por pouco tempo. A princípio era por 3 meses, acabou ficando 1 ano e 4 meses. Mas foi um tempo muito bom, conheci um povo muito acolhedor, muito interessado em aprender, aquela geração da época 2010. E eu tenho lembranças muito boas ali, convivendo com os irmãos, visitando semanalmente. Teve situações que eu precisei apagar incêndio, né? Faz parte do processo, mas isso contou também para minha experiência, aprendizado, e eu me lembro vários momentos assim que eu entendia que era aquilo que Deus queria para mim, estar à frente do trabalho, pregando, ensinando, né? Vendo pessoas se convertendo, e eu tenho só memórias boas daquele período com os irmãos ali da Manancial. Paulinho, olhando, Paulinho é uma forma carinhosa da gente chamar o Paulo Barcelá. Pode Paulinho, chamar Paulinho mesmo. você viveu lá esse tempo de 1 ano e 4 meses, e com certeza, como você acabou de expressar, foi um tempo também de aprendizado. Mas o que marcou a sua chegada ali? Tem alguma coisa assim que quando você chegou, você acabou conhecendo pessoas, você passou a liderar uma congregação, seu pastor, apesar de você ser seminarista na época, mas de fato você era o pastor, era a pessoa responsável pelo rebanho. Como que, qual que era a situação desse rebanho quando você chegou ali na congregação, que na época a igreja ainda não era organizada, mas qual era a situação desse rebanho quando você chegou ali? Como que você acabou lidando? Porque você falou agora há pouco que você era líder dos jovens, e agora você é líder de uma congregação. Você lida com jovens, com adulto, com criança, com idoso. Como é que foi isso, meu irmão? Boa pergunta. Não sei se daria uma boa resposta, mas foi como foi tudo novo, eu dependia muito de Deus, assim, eu orava muito a Deus para ele me dar direção
quando eu ia fazer um aconselhamento de um casal que estava em crise, por exemplo, né? Pregar todo domingo. Foi uma coisa diferente, foi nova, né? Eu tinha um pouco de dificuldade de falar em público, ainda tenho, assim, a timidez me leva às vezes a gaguejar e tudo mais. Aí nada como um sermão, né, elaborado para ajudar a pessoa. Aí na época eu tive o apoio da igreja. Quando eu encontrei a congregação ali, os irmãos estavam tudo trabalhando, empolgados, sabe? Estavam nos cultos de oração, no domingo de manhã, domingo à noite. Eu não tive, assim, dificuldade. Na verdade, eu fui muito bem assessorado, até por eles mesmos e pelo o pastor Rubens, que era o pastor da nossa igreja mãe, né? E, consequentemente, o nosso pastor. E aí eu tinha o suporte necessário. Quando eu tinha alguma dificuldade, eu sentava com ele, conversava, mas eu não tenho algo específico para mencionar, assim, daquele período inicial, não, sabe? Muito Mas, bem. basicamente, isso. Ah, legal, Paulinho. Eu passei a ter dificuldade já no final mesmo, assim, nos últimos meses, por conta que eu comecei a fazer faculdade, aí eu não estava dando a assistência necessária, né? Aí foi quando eu falei com o pastor para que ele pudesse providenciar outra pessoa, e foi quando Deus preparou a vinda do pastor Francimário para cá, pro Juazeiro, e deu uma guinada na igreja. Por quê? Eu digo guinada. Quando nós estávamos ali, antes do pastor chegar, a gente não tinha um espaço próprio, era um espaço alugado, era um espaço bom e tudo, mas a igreja deve trabalhar para conseguir seu próprio local, né? E aí depois que o pastor Francimário chegou, ele trabalhou, né? A igreja cresceu muito mais. Naquele período eu me lembro que eu fui algumas vezes lá e eu vi a igreja com muito maior número de membros envolvidos, né? E aí compraram o terreno e construíram, né? Então foi um grande avanço. Mas eu lembro dessa percepção, desse período que eu tive a dificuldade no final do meu tempo lá, né? Que eu não estava mais dando conta. Muito bem, Não sei se eu obrigado. respondi à altura aí. Não, obrigado, meu irmão. Paulinho, você se lembra de algum evento extraordinário, por exemplo, uma resposta de oração ou um milagre nesse período em que você trabalhou ali na Congregação Batista Manancial, que serviu para fortalecer a fé de todos os irmãos ali? Teve alguma coisa assim que aconteceu nesse período que serviu assim de um despertamento, não só para você, como para a congregação nesse período aí de 1 ano e 4 meses? Teve alguma coisa que você lembra que chamou sua atenção? Assim, algo extraordinário, eu não vou lembrar assim, extraordinário. Eu lembro de experiências mesmo que a gente teve na busca, né? Eu lembro de uma vigília que nós fizemos, foi a única vigília que nós fizemos no período que eu estava lá, que foi até amanhecer. E Uhum. foi um tempo bem especial, muito edificante, e pessoas abriram o coração, externaram ali alguns momentos difíceis que tiveram e que Deus tenha trabalhado na vida delas. Para mim, marcou aquele momento, sabe? Sim, E eu não lembro assim algo além disso assim, não. muito bem. Não, ok. Ah, qual é a lembrança que você guarda no seu coração, nesse período que você esteve ali, né, uma lembrança mais vívida e mais querida, nesse período? Teve alguma coisa que você, alguma lembrança que você cultiva no seu coração? Alguma coisa não dentro do contexto anterior, mas algum gesto de algum irmão para com você que chamou a sua atenção e isso você guardou no seu coração até hoje? Os irmãos eram muito carinhosos comigo, muito carinhosos mesmo, e eu tenho duas lembranças assim. Uma foi quando foi minha despedida, que me entregaram uma caixa com várias fotografias do tempo que a gente estava lá, fotografia de irmãos, e atrás da foto, mensagens de carinho, de gratidão.
pelo tempo que eu passei com eles. Isso foi muito forte, assim. Eu ainda tenho essas fotos, quando eu olho assim, o coração aquece, né? E uma lembrança carinhosa que eu tenho foi de um casal da época. Eles não estão mais lá atualmente, mas eu lembro que eles estavam numa crise muito grande. E ele me ligou: vem aqui, senão a gente vai se separar, a mulher quer ir embora, essa coisa toda. E eu fui, a gente conversou, Deus me deu graça, aconselhei, orei por eles. E aí, meses depois que eu saí de lá já, né, eles me ligaram. Na época eles se resolveram, continuaram na igreja, tudo bem, né? Aí, meses depois que eu saí de lá, eles me ligaram para agradecer por aquela visita que eu havia feito, quando ainda estava com eles, e que foi muito bom, e que eles me amavam muito, e que eu ajudei bastante a permanência do casamento deles, né? Pelo ato de ter ido lá conversado com eles, sabe? Aquilo ali marcou muito, como um gesto de carinho e de reconhecimento. Que coisa boa, rapaz, que coisa linda. Graças a Deus. Paulo, se você pudesse dar um conselho ou uma mensagem para as novas gerações de membros e líderes ali da Igreja Batista Manancial, qual conselho, qual mensagem você deixaria para essa nova geração? Que permaneçam firmes em Cristo, olhem para Jesus. Obstáculos sempre vai ter, dificuldades, mas permaneçam firmes, sigam a direção do seu líder, porque ele é comprometido com Deus e com a palavra, né? Sigam a orientação dele e sempre que vier uma tentação para desanimar, para desistir, conversa com ele antes, né? E busca Deus mesmo de verdade todos os dias. Tem um relacionamento diário com Deus, né? Não se limite apenas à frequência dominical, ao culto, né? Mas tem um relacionamento diário com Deus que você vai tendo esse relacionamento, a consequência vai querer servir ao Senhor mais e mais. Muito obrigado. Para a gente finalizar esse momento, Paulinho, uma última pergunta diante do contexto. O irmão conhece, né, a igreja muito tempo atrás, participou dela durante esse tempo aí de 1 ano e 4 meses. Qual é a maior satisfação ou alegria que você sente ao ver hoje a Igreja Batista Manancial da Convenção, sabendo de sua participação fundamental na sua história, né? O que você tem no seu coração quando você sabe que você participou dessa história? Só tenho gratidão, né, por ter participado por ter sido parte da história dessa igreja, né? Só gratidão mesmo. Tenho saudade, né, desse tempo. Mas tenho também gratidão pela sua chegada, porque através do seu trabalho foi que a igreja avançou ainda mais. Né? Na minha época era só uma comunidade ali com 50 pessoas, mais ou menos, 30, 40, 50 pessoas. E hoje muito mais, tem congregações, né? Tem o próprio espaço, o próprio líder, o próprio pastor. Então, eu tenho gratidão por ter participado do início disso, né? Não foi bem no começo, mas foi bem antes do que agora aí. 2010 faz 15 anos, né? É 15 verdade. anos. O tempo passa Então, muito rápido, né, Paulo? é, É demais. Bem, Paulinho, em nome de toda a Igreja Batista Manancial da Convenção, quero expressar minha mais profunda gratidão pelo tempo dedicado e pelas memórias preciosas que você tão generosamente compartilhou aqui para nós. Esse seu testemunho é um presente inestimável para a nossa história e nos ajudará a entender melhor nossas raízes e valorizar o legado de fé e trabalho que você, né, ajudou a estabelecer. Que Deus continue abençoando a sua vida de forma amém. abundante. E agora, não mais só o Paulinho, mas também a esposa Romênia, né?
a Melissa, que Deus abençoe vocês como família de forma graciosa, dia após dia. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo, viu? Uma alegria E tê-lo conosco. agradeço também por participar desse momento aqui tão especial.